O Brasil perde tempo discutindo aplicações superficiais de inteligência artificial, enquanto outros países estão usando o IA para tomar decisões que moldam a economia e a segurança nacional. Enquanto no Brasil discutimos regulação da inteligência artificial, outros países já estão usando ela há muito tempo para decidir quem paga impostos, onde se constrói um hospital e como se proteger as fronteiras. A inteligência artificial deixou de ser apenas uma ferramenta de escritório para se tornar infraestrutura crítica de Estado. Assim como estradas, energia e internet, a IA agora sustenta as funções vitais de um país: arrecadação, segurança, saúde, planejamento urbano e até mesmo guerras. Nações como China, Estados Unidos e membros da União Europeia já definiram suas estratégias. Alguns usam o Estado para executar, outros deixam o mercado liderar, outros focam na regulação ética. O ponto comum é que todos eles têm um plano. O Brasil, por outro lado, opera no meio do campo sem camisa definida. Temos sistemas fragmentados, bases de dados que não conversam entre si e ausência de uma identidade digital unificada. Aqui, a IA ainda é vista como um projeto de inovação ou corte de custos, e não como um instrumento de soberania e vantagem competitiva nacional. O que isso muda na sua vida? Tudo. Um governo sem IA opera no escuro. Isso significa decisões atrasadas, recursos mal alocados e ineficiência fiscal que você paga com impostos altos e serviços ruins. Quando um Estado domina esses dados, ele antecipa demandas. Consegue cruzar informações de saúde para prevenir epidemias antes que elas se espalhem. Consegue otimizar o trânsito das grandes cidades em tempo real. Mas há um lado mais sensível: transparência. A IA permite correlacionar milhões de dados em minutos, detectando padrões anômalos, vínculos ocultos entre empresas e desvios estatísticos. Isso reduz drasticamente o custo de investigar a corrupção e torna a fiscalização algo constante, não apenas eleitoral. O primeiro erro é achar que o debate é apenas sobre regular a IA. Regular é importante, mas focar só nisso é como discutir as leis de trânsito sem construir as estradas. O foco precisa ser como usar a IA para controlar e melhorar a própria máquina pública. O segundo erro é técnico: achar que IA é só o modelo inteligente. Não existe IA sem engenharia de dados adequada. O Brasil falha no básico. Não adianta ter o algoritmo mais moderno se não há pipelines confiáveis, se os dados estão sujos ou se o processo de extração e transformação não existe em escala governamental. E o terceiro erro é achar que existe neutralidade. Não adotar IA não é ficar como está. É escolher perder competitividade, aumentar a dependência de tecnologia estrangeira e aceitar operar no século passado enquanto o resto do mundo acelera. O cenário não é apenas de risco, é de construção. A oportunidade real está em unificar dados públicos e criar uma infraestrutura de IA estatal com modelos treinados localmente. Isso beneficia quem? O cidadão que recebe serviço público mais rápido, o empresário que lida com menos burocracia e o próprio Estado, que ganha capacidade de execução. Áreas críticas como arrecadação e saúde são onde o retorno é mais imediato. Usar a IA para garantir que o recurso chegue onde deve chegar é a forma mais prática de melhorar a vida das pessoas sem necessariamente criar novos impostos, mas sim usando melhor os que já existem. O risco maior que corremos agora é a dependência tecnológica. Se não construirmos nossa capacidade interna, ficaremos reféns de modelos estrangeiros que não refletem de fato a nossa realidade, nossa lei e nossa cultura. Existe também o risco político. Há um paradoxo claro: adotar IA aumenta a eficiência e a transparência, mas reduz o controle informal e a opacidade que alguns grupos preferem. Não adotar preserva essa opacidade, mas condena o país à irrelevância operacional. E cuidado com a superficialidade. Implementar IA sem organização de dados é apenas gastar dinheiro para gerar relatórios bonitos que não refletem a verdade. O jogo agora não é sobre quem tem o chatbot mais esperto. É sobre quem controla a infraestrutura de inteligência que gerencia a sociedade. Quem avança não é quem apenas usa a ferramenta, mas quem organiza a casa para que a ferramenta funcione. O Brasil precisa sair da posição de consumidor passivo de tecnologia para arquiteto da sua própria eficiência. A IA não vai salvar o Estado sozinha, mas um Estado que não usa IA simplesmente não consegue mais se sustentar. A escolha é entre modernizar com soberania ou envelhecer com dependência. E isso é uma decisão humana, estratégica e urgente. E a pergunta que fica é:
Até quando o povo brasileiro vai aceitar continuar perdendo todas as grandes oportunidades? Até quando o Brasil vai continuar assistindo o futuro de fora e chamando isso de cautela? A gente não está falando de teoria, está falando de histórico. Perdemos o timing da internet. Perdemos a liderança em diversas ondas industriais. E quando tivemos a chance de entrar no jogo espacial com protagonismo, com projetos como o VLS, o veículo lançador de satélites, falhamos não só na execução, mas na continuidade. A Agência Espacial Brasileira existe, a competência técnica existe, os engenheiros existem. O que não existe é consistência estratégica. Enquanto outros países tratam tecnologia como soberania, aqui tratamos como pauta secundária. Enquanto lá fora errar faz parte do processo, aqui um erro vira motivo para parar tudo. E o resultado é previsível. Ficamos sempre no quase. Quase lançamos. Quase lideramos. Quase aproveitamos. Mas quase não constrói um país. Quase não gera riqueza. Quase não posiciona ninguém no jogo global. A verdade é incômoda, mas objetiva. O Brasil não está ficando para trás por falta de capacidade ou oportunidades. Está ficando para trás por falta de decisão, continuidade e tolerância ao risco. Então a pergunta final é simples e mais dura. Até quando vamos continuar sendo um país de potencial, mas que nunca vira realidade? É hora do Brasil acordar para o potencial transformador da IA. Precisamos discutir e construir uma estratégia que posicione o país no mapa das inovações tecnológicas e assegure um futuro mais eficiente e menos corrupto. Meu nome é Flávio Venturelli e esse foi o podcast Mapa da Inteligência de hoje. Me siga para ter mais conteúdos como esse.